E todo louvor. Vamos dar início a esta reunião para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já são 7h30, já é o horário do culto e nós somos on time com Deus. Nós queremos celebrar o seu nome, celebrar a verdade da sua palavra, celebrar a verdade da sua vontade. E aqui para isso estamos. Então eu saúdo a amada Igreja de Cristo, minha família espiritual, povo de Deus, com a graça, a paz, a misericórdia, o amor, com as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Sim, eu vos saúdo em nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre, o nome de Jesus Cristo, Yeshua e Hamashia, Jesus Cristo Messias, Jesus Cristo Salvador, aquele que é o único e verdadeiro Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra. Nós estamos numa série maravilhosa de estudos bíblicos que vamos requerer alguns meses aí de estudos para a glória de Deus. Só o livro de 1 Samuel temos 31 capítulos, e mais depois 2 Samuel com 24 capítulos. Ou seja, temos aí uma longa jornada de alguns meses, talvez um ano pela frente, de profundidade, de crescimento em Deus. E eu quero agradecer a Deus por esta nova etapa em nosso ministério de crescimento, de profundidade. Meu desejo, meu sonho em Deus e minha responsabilidade é tornar as ovelhas de Cristo, aquelas que Deus me dá a oportunidade de pastorear, torná-las mestres na palavra. Paulo disse isso aos Hebreus: devido ao tempo que passou da vossa conversão, vocês deviam ser mestres. Então esse é o nosso compromisso, é anunciar todos os desígnios de Deus, é pregar a palavra da verdade, é tornar as ovelhas de Jesus mestres da palavra, sejam aptas para toda boa obra, para, como obreiros aprovados, manejarem bem a palavra da verdade. Então, esta minha palavra introdutória, a minha palavra de boas-vindas às ovelhinhas amadas, este culto público, online e cristão da Igreja Evangélica Cristo Vive Missão. Nossa igreja física fica aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, na rua General Roca 340, bem próximos da Praça Sans Pena. Uma bênção para a glória do Senhor. Deus nos proporcionou aqui um ambiente, um espaço propício para o culto racional, para receber as ovelhas de Jesus com todos os cuidados profiláticos, sanitários, que visam o respeito às leis, na verdade, e a sabedoria cristã, como assim devemos nos comportar. Então nós temos uma torre de álcool gel na entrada da igreja, nós temos sabonetes nos banheiros da igreja, masculino e feminino, que higieniza melhor ainda. Nós temos todo o cuidado com a limpeza após os cultos da igreja, nós temos a limpeza do santuário. Então, todos de máscara, mantendo aqueles cuidados. Então, essa é a casa do Pai. Eu convido você a conhecer nossa igreja, talvez você que ainda não pôde aqui estar, ou você talvez esteja ouvindo, participando desta live pela primeira vez, venha estar conosco. Aqui é a Igreja Cristo Vive Missão. Nós temos um compromisso e uma visão bíblica de pregar a nova aliança, o pacto de maiores e superiores promessas,
que revela a graça de Deus em Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar, com um sacrifício vicário substitutivo, tomando a nossa morte para que vivamos a sua vida. Como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, precisamos aprofundar esta graça. Você sabe que toda a Bíblia é cristocêntrica, toda ela aponta para esse Cristo da graça de Deus, aponta para esse Cristo vivo, ressuscitado e poderoso. Por isso nós temos feito uma verdadeira viagem bíblica pelos livros históricos, extraindo dali palavra sagrada, extraindo dali revelação em graça, entendendo que Jesus é o rei que nós precisamos. Através da história monárquica de Israel, estamos aprendendo que Jesus é o rei que precisamos. Então, estamos dando à igreja todo um pano de fundo bíblico, de conhecimento, de solidez, de raiz, para que inclusive possamos entender melhor a nova aliança, o novo pacto, os novos textos neotestamentários, e assim tornar as ovelhas de Jesus mestres aptas para pregar, viver e desfrutar da palavra de Deus. Então esse é o meu convite, esteja aí conosco, venha crescer na palavra, da graça de Deus, venha desfrutar dos átrios da casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a palavra do salmista. Eu quero agradecer a Deus especialmente também pela vida da nossa querida, nossa amada, nossa eleita, preciosíssima Bispa Deise Lúcia, nossa queridíssima, a minha mãe amada, fez aniversário dia 4 de agosto, ou seja, quarta-feira, comemorou mais uma primavera. É verdade, Bispa? Então, obrigado, Bispa amada, pela sua vida, obrigado pelo seu testemunho, pelo seu exemplo de vida. Tu és uma bênção para nós. A Bispa foi casada com meu pai 34 anos e separou-se na morte quando meu pai faleceu. Na verdade, meu pai foi chamado para a glória do Senhor, então ali se tornou desobrigada da lei do matrimônio. Então, 34 anos de casamento exemplar, como uma mulher de Deus. Minha mãe também cuidou da minha avózinha, uma segunda mãe nossa, a minha avó Irene, vó Linda. Minha avó Linda, nos últimos 12 anos de vida, teve Alzheimer, e a minha mãe cuidava dela diariamente, trocava as fraldas, dava banho, levava para salão, unha, cabelo, acompanhava a vovó com a gente em todos os lugares. Nunca a vovó ficou em casa, isolada, jamais. Então, quem olhava a vovó nem imaginava que tinha a doença que tinha, a não ser depois de conversar com ela que percebia. Mas graças a Deus, minha mãe cuidou muito bem da minha avó, com todo o carinho, com todo o respeito, honrando pai e mãe. Então, e como mulher de Deus na casa do Senhor, pregadora, sempre foi uma exímia pregadora, uma bispa que cuida das ovelhas, está sempre atenta para cuidar das ovelhinhas de Jesus, escuta as ovelhas, conversa, ora, visita, enfim, a bispa é um exemplo para mim, para todos nós. Eu agradeço a Deus pela vida da bispa amada, que também soube muito bem criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Bispa, nós te amamos muito, louvado seja Deus pela tua vida, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amor, meu carinho, minha admiração, meu respeito como filho é totalmente dedicado à minha querida mãe, a quem eu agradeço a Deus por tudo que sempre fez,
sempre fez e faz, representou e representa para a minha vida, nossa família e o nosso ministério. Amém? Para a glória do Senhor. Todos os irmãos também sintam-se aí abraçados em nome de Jesus. Aqueles que vão fazer aniversários nesse mês, nas suas datas também nós vamos agradecer. Esse mês será um mês festivo, um mês abençoado para a glória de Deus. Temos a irmã Sueli também no final do mês. Temos a Rosa, nossa secretária, a irmã da faxina da igreja, fez aniversário dia 1º também. Vamos agradecer por essas vidas, nos aniversários tecendo uma palavra mais especial. Então, muito obrigado, um beijo carinhoso para todos, em nome de Jesus. Então, essa minha primeira palavra é uma palavra de gratidão e de alegria. Tenho uma segunda palavra de gratidão, de louvor a Deus pela recuperação que está acontecendo, a convalescência do nosso irmão Rafael César Chicão. O abençoado Chicão já tirou o catéter, já está comendo, graças a Deus, e já foi para o quarto. Olha, que bênção maravilhosa! E já foi para o quarto, louvado seja Deus. Estava em estado crítico esse jovem e já está assim, com esse nível de recuperação. É de fato um toque de Deus, um sinal de Deus, um milagre de Deus. Graças a Deus pela vida do irmão Chicão, pela recuperação. Também o Paulo, sobrinho da abençoada Angélica, esse jovem estava entre a vida e a morte. Foi um vazamento de gás e ele quase morreu. Estava entubado, estava na CTI, e hoje ele já recebeu alta, hein? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, já recebeu alta. Que milagre de Deus, que milagre! Estava entre a vida e a morte, agora já está em casa. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Ao irmão Rômulo também, esposo da tia Francisquinha, carinhosamente o Rômulo, também já está comendo pela sonda, a saturação está boa, está respondendo à medicação, o sangue estava muito ácido, está melhor, mas ainda inspira cuidados, está fazendo hemodiálise 24 horas, amanhã, em nome de Jesus, vai ser colocado de barriguinha para cima. Vamos orar para que os rins voltem normalmente. Vamos continuar orando pela vida do Rômulo. A Elane Cristina também teve melhoras consideráveis. Estamos orando por ela, Covid-19. Teve melhoras consideráveis, mas ainda inspira cuidados. Vamos continuar em oração por estas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar pedindo, buscando, batendo para a glória do Senhor. Nossa diaconisa Maria do Socorro, que estava naquela expectativa de operar ou não operar, foi liberada da operação, graças a Deus, fará tratamento de reabilitação da coluna, e declaramos já totalmente a sua cura, minha amada irmã, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, os nomes, vamos continuar orando por todos esses, não é verdade? Exceção Paulo, que já recebeu alta, graças a Deus. Vamos permanecer em oração pelos nomes. O Rafael Chicão, continuamos em oração. A Janderlaine de Figueiredo teve um AVC transitório, vamos orar por ele. A Neuza Maria, varizes inflamadas, muitas dores. A Tereza de Andrade, com hérnia no abdômen inferior inguinal, dores abdominais, inflamação do fígado. Marcos Palhares, depressão, pressão alta, intestino funciona mal. A nossa diaconisa Maria do Socorro, vamos continuar orando pela sua plena recuperação, plena restauração, em nome de Jesus Cristo. Carlos Espedo, crise aguda de labirintite, nosso presbítero Carlos está aí, a crise de labirintite, amado, em nome de Jesus, seja curado. A missionária Luzia quase cega,
diabética, saúde frágil, Pedrinho também, saúde muito frágil, a Diva Glória Sampaio, tratamento de câncer, o Rômulo, vamos continuar orando por ele, para que seja plenamente restaurado, seu sangue melhore perfeitamente, seus rins voltem a funcionar, a filtrar o sangue, seja liberado da hemodiálise em nome de Jesus. O André Guilhermes Fortuna, complicações da Covid-19, necessidade de pulmão artificial, precisa normalizar as taxas sanguíneas, um caso bem delicado. Vamos continuar em oração. A Elane Cristina também, como falei, ainda inspira melhoras. A Marcela Soares, depressão. Flávia Brandão, saúde emocional. A Carla Giovana, o Guilherme Peixoto Fortuna, sua família toda precisam de oração, estão cuidando do André e precisam, toda a família, de oração, fortalecimento espiritual, emocional e físico. De igual forma, a Luzia, que é filha da Dona Teresa, também precisa das forças renovadas. Nós bem sabemos o que é isso. A pessoa que cuida de alguém com intensidade, muitas das vezes, acaba precisando mais do que o próprio doente, não é verdade? Então vamos orar por essas vidas. E o Bruno Vilela, esse jovem que está desempregado já há algum tempo e precisa de um milagre na sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida espiritual, um encontro com Deus, um encontro de transformação espiritual, conversão absoluta, e que a sua vida financeira possa se estabilizar, uma porta de emprego possa se abrir. Sabemos da dificuldade nesse país, ainda estamos colhendo muitos frutos, na verdade, de tanta corrupção. Então, um milagre de Deus que é necessário para acabar aí com esses desempregos, na verdade. Uma pessoa que não tem fonte de renda, uma pessoa desempregada, imagina, gente, é uma crise muito grande, é um problema muito grande. A vida financeira toca em todas as áreas da vida. Então precisamos realmente de orar por esse irmão e por todos os outros que estão precisando, e declarar provisão de Deus, milagre de Deus nessas vidas, em nome de Jesus. Esta é minha oração, é minha petição mais sincera para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Também agradeço a Deus, retornamos mais um ano, mais um semestre na faculdade. Você sabe, eu estou pagando algumas matérias dos anos anteriores, já concluí, mas mais um semestre letivo de estudos, de crescimento, que possamos continuar crescendo em graça e em conhecimento para o louvor e a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar a Deus agora, vamos unir a nossa fé, os outros irmãos aniversariantes, todos, vamos botar diante de Deus. Irmão Carlinhos, louvado seja Deus pela sua vida. Irmã Ruth está sendo representada também, todas as famílias aqui, um abraço carinhoso. Vamos orar pela irmã Mônica Emer também. Louvado seja Deus, parabéns a cada uma das ovelhas. Vamos colocar todos diante de oração, todos diante do altar, em nome de Jesus. Pai amado e eterno, Deus vivo e Deus verdadeiro, Deus único, Deus soberano, Deus poderoso. Quando nós oramos convictos, Pai, de que Tu nos ouve. E se sabemos que Tu nos ouve, estamos certos de que haverá resposta de Deus, Pai. E sabemos que a Tua resposta é boa, é agradável e é perfeita. Por isso, nosso chamado na oração é um chamado de confiança. Enquanto nós estamos orando a Deus, os nossos corações estão sendo trabalhados para aprendermos a confiar em Deus, Pai. Quantas vezes nos achegamos a Ti, ó Deus,
com lamúrias, com queixas, com tristezas no coração, com pontos de interrogação na mente, com questões incompreensíveis, problemas, dificuldades que parecem insuperáveis, com montanhas que parecem intransponíveis, Pai. E levamos essa carga, todo esse problema, todo esse peso, toda essa bagagem em oração diante de Deus. E à medida que vamos orando, Pai, à medida que vamos falando com o Senhor, essas coisas vão sendo trabalhadas em nosso coração, e o Teu Espírito vai trabalhando em nós, nós vamos sendo curados, vamos sendo consolados, vamos sendo habilitados para olhar as coisas com a ótica de Deus. A oração é um centro de tratamento, a oração é uma clínica espiritual, a oração é um centro cirúrgico, onde Deus está operando, onde Deus está fazendo coisas que os olhos humanos não veem, os ouvidos humanos não ouvem, a carne não percebe muitas vezes, mas temos uma profunda certeza, uma convicção inabalável de que nesta hora, Pai, o Senhor está nos ouvindo, nesta hora o Senhor está trabalhando em nosso ser, trabalhando em nossa alma, trabalhando também em nosso corpo, em nome de Jesus, com respostas, com milagres, com curas. O Senhor está trabalhando em corações, Pai, inclinando-os. O Senhor está limpando a vida, a mente, o coração. O Senhor está abrindo portas que estavam fechadas. O Senhor está tratando, ó Deus, em nome de Jesus, destes adoecidos, hospitalizados, internados, pessoas que estão, ó Deus, absolutamente dependentes da Tua graça, absolutamente dependentes de um toque, de um milagre de Deus. Ó Pai, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra espiritual nesse país e no mundo, ó Pai. Há 2 dias nós vimos o caso de um médico que também era pastor e a sua esposa, que foram mortos num ritual satânico e mortos pelo próprio filho, Pai. O próprio filho fez essa atrocidade, matar os pais e depois cometer suicídio. Nós estamos diante, ó Pai, de um crescimento de índice de suicídio muito grande no Brasil. A taxa de suicídio no Brasil, ela cresce mais do que a taxa mundial. Milhares de jovens, a maioria dos suicídios ocorrem em jovens entre 15 e 29 anos, Pai. O próprio caso do jovem Paulo, que nós oramos, estava internado, foi uma tentativa de suicídio, mas graças a Deus o Senhor preservou a sua vida. Pai amado, vivemos uma verdadeira guerra espiritual. E o momento, ó Pai, é um momento de posicionamento. Não podemos ficar em cima do muro. Precisamos estar posicionados do lado de Deus. Não podemos resvalar o pé para o mundo, resvalar os pés para as coisas desse mundo, resvalar os pés, Pai, para a frieza ou a mornidão da vida espiritual. Precisamos aquecer a vida espiritual. Precisamos acender as chamas da palavra. Precisamos acender as chamas do amor cristão, ó Pai. Precisamos acender as chamas da empatia. Precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, ó Pai. A pensar na vida do outro, Senhor. Precisamos aprender, ó Deus, a viver com a pureza e a simplicidade devidas a Cristo Jesus. Ó Pai, como pastor eu oro também pelos altares do país, pelas igrejas do país, ó Pai. Nós temos visto uma verdadeira enxurrada de heresias, uma verdadeira enxurrada, Pai, de teologias destruidoras, Pai, de vozes enganadoras nesse país,
que tem destruído, mentido, enganado, manchado a imagem do Evangelho. Ó Deus, milhares e milhares de pessoas estão desviadas das igrejas. Pai amado, oramos pelos ministérios e oramos pelas ovelhas do ministério, ó Pai. Que todos aprendamos a dar as mãos, que possamos todos, ó Pai, que o Brasil possa ser um celeiro do avivamento espiritual, que deste país, ó Pai, possa acontecer um grande avivamento para o mundo inteiro, ó Pai. Que as nações possam voltar os seus olhos e perguntar o que é que está acontecendo no Brasil. Virou realmente o país do Evangelho, o país da graça de Deus, o país da palavra bíblica. Ó meu Deus, em nome de Jesus, queremos viver o oposto que Eli viveu. Eli foi um profeta, um sacerdote, conhecido como um homem de ouvidos tardios, alguém que demorava para entender a voz de Deus e se contextualizar e perceber as coisas de Deus. Por isso ele passou tantas dificuldades. Oh meu Deus, nós somos tão rápidos para as coisas do mundo, nós somos tão rápidos, ó Pai, para o lazer, somos tão rápidos para o cinema, somos tão rápidos, ó Pai, para o filme, para a série do Netflix, somos tão rápidos para assistir o jogo do futebol, tão rápidos, ó Pai, para qualquer coisa humana, terrena, hedonista, que nos dê prazer imediato na carne. O mundo vive hoje o carpe diem, viva hoje, busque hoje a felicidade, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a filosofia do mundo, não tem nada a ver com Cristo Jesus. Nós, como igreja, precisamos reavaliar os nossos princípios, reavaliar os nossos parâmetros, reavaliar os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa vida como um todo, ó Pai, para que possamos ser um modelo, o Brasil poder vir a se tornar um modelo de uma igreja relevante, no seu contexto social, no seu contexto acadêmico, no seu contexto interpessoal, que os cristãos, ó Pai, sejam influência neste mundo, ó Pai. Cada um pensar no seu testemunho pessoal, meu Deus. Eu, como líder de uma igreja, eu busco e dou meu testemunho, não por vanglória, mas porque acabo sendo modelo para a igreja, modelo para as ovelhas, Pai. Então, qualquer lugar que eu ande, qualquer ovelha aqui que está me ouvindo, desejar ir lá na rua Álvaro Miranda, em Auma, eu moro no 710, desejar ir lá perguntar aos meus vizinhos quem sou eu, não tem problema nenhum. Se alguém desejar ir na minha academia onde eu treino, lá na Suburbana, quem é o pastor Anderson aqui, não tem problema nenhum. Eu não tenho uma vida adúltera, eu não tenho uma vida duas caras, eu não sou do capeta e não sou de Satanás, eu sou de Deus. Eu respeito as ovelhas, eu respeito a igreja, eu respeito a palavra do Senhor. No meu ambiente de academia de ginástica, eu fui convidado para fazer o casamento de um profissional de educação física. Então, ó Pai, onde eu estou, eu dou meu testemunho. Eu procuro evangelizar, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus. E é isso que cada uma das ovelhas de Deus, no nosso país e obviamente no mundo, mas orando pelo Brasil especialmente nesta hora, é isso que precisamos fazer, ó Pai. Porque nós temos, segundo o IBGE, 60 e poucos milhões de cristãos, mas tão pouca influência, Pai, tão pouca influência no legislativo, no executivo, no judiciário, tão pouca influência.
Precisamos de ter homens, mulheres de Deus, levando a palavra, influenciando, curando, restaurando, ó Deus, a ética, a moral, os valores dentro da casa de Deus, que é vitrine para o mundo. Meu Pai, esta é minha oração nesta noite de sexta-feira, pedindo com muitos rogos, ó Pai, em nome de Jesus, que desta forma nós vejamos resplandecer a Tua palavra, resplandecer e ser restaurada, meu Pai, a autoridade profética em nosso meio. A profecia não é algo apenas meramente místico, eis que Deus me revelou, eis que vejo. Não, esse estilo de profecia era um estilo de profecia que ocorria durante o período de escrituração da palavra. Hoje, a maior e verdadeira e poderosa profecia se dá através da pregação da palavra de Deus. A pregação que vem para cortar, para sarar. O pastor, ao pregar, não pode ficar com medo de pregar. O pastor, ao pregar, não pode ficar temeroso ao pregar. Ele precisa se levantar com a autoridade de Deus. Ele precisa se levantar em nome de Jesus. E foi por isso que Paulo pediu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, que ele recebesse intrepidez para, ao abrir da sua boca, pregar a palavra. É isso que eu te peço, Senhor, intrepidez, para que todas as vezes que eu falar no teu nome, eu tenha a autoridade de Deus para falar em nome de Jesus. E não somente eu, Pai, mas todas as ovelhas que agora me ouvem e oram junto comigo. Assim nós oramos em nome de Jesus, colocando diante de Ti o Rafael Chicão, o Paulo, a Janderlane Figueiredo, Neuza Maria, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Maria do Socorro, Carlos Despedo, Missionária Luzia, Diva Glória Sampaio, Rômulo Beninca, André Guilherme, Elaine Cristina, Marcela Soares, Flávia Brandão, Carla Giovana e Guilherme Fortuna, Luísa de Andrade e o Bruno Vilela. Colocamos também a irmã Terezinha, a irmã Tetê, colocamos também os aniversariantes do mês e cada família representada diante de Deus, em nome de Jesus, pedindo, buscando, batendo e declarando chuva de bênçãos para o louvor e a glória daquele que vive e daquele que reina, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus online, diga aí, amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Pois bem, amados, vamos agora abrir a palavra de Deus. Nós temos aí cerca de 30 minutos para o estudo da palavra, 8 horas e 2 minutos. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 a 4. Estamos agora também pelo nosso Instagram, Bispo_Amado. Já estamos desde o início pelo YouTube, @Cristo Vive Missão, é o nosso canal. Já temos 120 inscritos, hein? Louvado seja Deus. Nosso canal do YouTube, uma bênção. Mais de 90 vídeos, 120 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, por favor, amado, por favor, atenda esse pedido do bispo. Vá lá, se inscreva em nosso canal da igreja. Ajude o canal a crescer. Ajude o canal a ganhar relevância. Curta os vídeos, comente, para que estejamos sempre lá em cima, à vista das pessoas, para que possamos avançar com o trabalho da evangelização. Amém? Em nome de Jesus. Pois bem, 1 Samuel capítulo 5, o tema desta noite, temor e confiança. Temor e confiança, ou confiança e temor a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Samuel 5, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Os filisteus tomaram a arca de Deus
e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom. Dagom era o deus, com letra minúscula, dos filisteus. Então, quando eles se levantaram de Asdod, Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e o tornaram a pôr no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar da porta do santuário deles. De Dagom ficou apenas o tronco. Vamos orar a Deus. Vamos ouvir grandes coisas maravilhosas que Deus tem a nos falar nesta noite tão abençoada. Pai amado, a tua palavra será pregada e agora eu venho regar esta semente para que ela possa, ao cair em terra fértil, germinar e produzir muitos frutos na vida ou nas vidas das tuas ovelhinhas amadas e preciosas. Meu Deus, que como uma flecha essa palavra vá aos corações, atinja o seu objetivo e prospere em tudo que o Senhor houver designado por meio da pregação bíblica. Abençoe, Pai, ricamente a vida das tuas ovelhinhas pelo conhecimento da palavra de Deus. Usa-me, Pai, eu diminuo para que tu cresças. A honra é tua, a glória é tua, o poder é teu, o louvor é teu. Tu é a obra do início ao fim. É o teu Espírito quem trabalha em nossas vidas. Ilumina os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Minha amada família, povo amado de Deus, povo abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Estamos estudando a história de Israel e como Deus se manifesta na vida desse povo e como isso aponta para Cristo Jesus, Deus vivo, Rei dos Reis, ressuscitado, nosso Senhor e Pai Deus, e como isso aplica-se à nossa vida hoje, no século 21, uma vez que a palavra é eterna, é atemporal, é poderosa, é viva e é eficaz. Então, estamos caminhando pelos textos, já um pouco mais de um mês. Estamos agora no capítulo 5 de 1 Samuel, um livro histórico. E então, minha primeira palavra nessa perícope é que o Senhor, o Deus soberano a quem nós amamos e servimos, Ele é invencível, mesmo quando parece ter sido derrotado. Talvez alguém se identifique com isto, porque diga, meu bispo, eu estou vivendo um período de uma aparente derrota. É o casamento que se desfez, é a empresa que foi à falência, é uma notícia ruim, é um vento que se levantou, é um desânimo, é uma tempestade. Pois bem, existem diversas razões pelas quais poderíamos aqui ficar a noite toda citando lutas, tempestades, aparentes derrotas na vida das pessoas. Pois bem, eu quero lhe dizer que apesar desta aparente derrota, apesar destas questões, Deus, na sua vida, na sua obra, é invencível. Ele é soberano e ninguém pode derrotar
o poder do nosso Deus. Diga glória a Deus por isso. Então isso já vem para começar a produzir, a renovar esperança no teu coração. Que você comece desde já a glorificar a Deus, a adorar a Deus, a bendizer o nome do Senhor e a orar dizendo: meu Deus, eu sei que sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Eu sei que o meu Deus é maior. Então, lembre você que Israel está aqui num campo de batalha perante os filisteus. Os filisteus eram um povo difícil, sempre trouxe problemas para o povo de Israel. E ali, nesse contexto, na primeira batalha contra Israel, os israelitas perderam 4.000 homens. Depois, mais à frente, vai dizer que foram 30.000 homens de pé. Então, essa derrota dos israelitas deveria de ser um alerta para esse povo. Eles deveriam de ter levantado a anteninha, o radar, e começado a pensar e orar: o que ocorreu? O que está acontecendo? Você sabe que muitas das vezes problemas vêm e não tem nada a ver com o pecado nosso. No mundo passais por aflições, diz a palavra. Mas existem problemas que vêm como colheita de um pecado, como colheita de uma má sementeira. Você plantou mal, colheu mal. Então isso, no mínimo, deveria de levantar as anteninhas desse povo para perguntar: o que está acontecendo? E a minha pergunta é: eles o fizeram? Não. A minha pergunta, segunda, é: eles identificaram qual era o pecado deles? Não. Minha terceira pergunta: eles voltaram-se para Deus em arrependimento, em oração, em confissão, em busca do Altíssimo? A minha resposta é não. Eles não se voltaram para Deus. Eles não reconheceram onde caíram. Você se lembra a repreensão em Apocalipse, a igreja lá diz: lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Então, isto é um fato no meio da igreja. Nós precisamos constantemente voltarmos em oração a Deus para mortificarmos os feitos do corpo, mortificarmos as obras da carne, buscarmos diariamente, mortificarmos os frutos carnais, buscar em Deus, para que estejamos constantemente avançando e crescendo em Cristo Jesus. Só que ao invés desta postura, o povo de Israel teve uma postura supersticiosa. Eles disseram: olha, traga de Siloé a arca da aliança e põe aqui no acampamento de batalha. Siloé, no período pré-monárquico, era um lugar onde havia um santuário de adoração, onde ano após ano lá iam os adoradores do Senhor oferecer sacrifícios, holocaustos e adorar a Deus. Lá ficava a arca. Então os israelitas disseram: traga a arca de Siló para cá, coloca a arca aqui no acampamento, e haverá que, com a presença da arca, nós venceremos a batalha. Com a presença da arca, nós ganharemos os filisteus. Então, o erro crasso que eles cometeram foi confundir a arca com Deus, confundir a arca com o poder de Deus, confundir a arca com a presença de Deus. A arca era símbolo da presença de Deus, o que lhes devia remeter para Deus e dizer assim: meu Deus, eu tenho temor do Senhor, eu vou viver com temor a Deus. Só que não, eles permaneceram com a mesma atitude humana, a mesma atitude carnal. Olha, a presença de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, junto à arca, isso jamais iria trazer bênção, iria trazer julgamento,
Porque os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Ao invés de mudarem o comportamento, arrependerem-se e orar a Deus, não. Eles trouxeram a arca numa atitude sincrética, religiosa, supersticiosa. A arca vai nos dar a vitória. E amados, sofreram uma derrota humilhante. Eles descobriram que Deus não se deixa manipular. Vamos manipular a Deus, em outras palavras. Será, pois, que ao trazer a arca, Deus vai nos dar vitória? Com a presença da arca haverá vitória. Não preciso mudar meu comportamento, não preciso me santificar, não preciso honrar os preceitos do Shema Israel, Adonai. Israel é o único Senhor. Não precisa. Adonai Eloheinu, Adonai. Não, vamos nos corromper e está tudo certo porque a arca está presente. Então eles sofreram uma derrota humilhante, porque Deus não se deixa manipular. Agora, amados, então isso era o tratamento de Deus com o seu povo. Era a disciplina de Deus com o seu povo. A história de Deus com os filisteus é outra. E os filisteus iriam descobrir que aquela aparente derrota de Israel não era, na verdade, o que eles pensavam. Porque ali no contexto, os filisteus estavam achando que Dagom venceu Yahvé. Dagom venceu Yahvé. Os inimigos venceram a Deus. Amado, que se alguém esteja tripudiando sobre você, que se alguém esteja ridicularizando a tua fé, que se alguém esteja ridicularizando a tua vida, fazendo chacota de você, porque você está enfrentando uma luta, porque você está enfrentando dificuldades, porque você está enfrentando ventos contra a tua vida, e talvez pessoas estejam lhe ridicularizando, achando que você é um derrotado, ou que Deus não está do teu lado, que Deus não cuida de você. E eles vão descobrir, assim como os filisteus descobriram, que não é assim que a banda toca. A questão de Deus com o seu povo é uma, e nós vamos entender. A questão de Deus com os filisteus é outra, e nós também vamos entender hoje. Então, em primeiro lugar, Israel foi derrotado como um juízo de Deus, como uma disciplina de Deus. Disciplina sobre os filhos de Eli, que não se importavam com o Senhor. Viviam no pecado e achavam que estava tudo bem. Tinham uma vida, como diz a palavra traduzida da Nova Versão Internacional, eram vadios, tinham uma vida largada e não se importavam. Roubavam a obra de Deus, roubavam das ofertas, não se importavam. Por isso Deus disse, olha, não vou aceitar sacrifício de oferta nenhuma. Porque eles roubavam da oferta e agora vão querer trazer oferta? Não vou aceitar. Então eles eram filhos de Belial, eles eram do mundo, eram ímpios. Por isso veio disciplina. Por quê? Porque o próprio Eli, sacerdote em exercício e pai desses jovens, desse Eli, Ofni e Finéias, Eli não os repreendeu. Eli não seguiu o conselho de Deus. Eli não foi fiel a Deus. Eli preferiu fazer vista grossa à atitude ímpia dos filhos e desonrar a Deus do que disciplinar os filhos honrando a Deus. Então, essa foi a razão da disciplina sobre Israel. Então, a captura da arca, aí é o ponto que a igreja precisa, nevrálgico, entender. Porque a arca, ao ser capturada, gerou uma tensão na história e levantou dúvidas. Quais foram as dúvidas que se levantaram a respeito deste processo de disciplina de Deus contra o seu povo de Israel? A dúvida foi, como é que o Senhor permitiu que o símbolo visível da sua presença fosse capturado pelos filisteus? Como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus permitiu que os filisteus roubassem a arca?
Os filisteus e seus deuses, de fato, teriam então derrotado Yahvé? Teriam, portanto, derrotado ao Senhor? A dúvida e a questão que se levantou: quais são então as implicações para o relacionamento de Israel com o Senhor desta derrota? Qual é a implicação do relacionamento de Israel com o Senhor? Ou as implicações para o próprio futuro da nação de Israel? Ou seja, as pessoas ficaram, houve um pandemônio, um caos geral. O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do meu relacionamento com Deus? Será que Deus perdeu a guerra? Será que o nome de Deus está envergonhado? Será que Dagon, com a sua idolatria, com a sua heresia, venceu o meu Deus? Então essas dúvidas e essas questões, e esses dardos, e essas complicações todas vêm à mente das pessoas quando passam por problemas, quando passam por aparentes derrotas. Agora note, meu amado, o que eu vou lhe dizer: o poder de Deus permanece ativo e invencível, ainda que os inimigos tivessem capturado a arca da aliança. Ou seja, ainda que você possa hoje estar dizendo: Deus, eu estou aqui num beco sem saída, parece que estou caído, derrotado, parece que não há esperança para a minha vida, perdi a saúde, perdi o emprego, perdi o que tinha por sinal visível da tua bênção, a minha vida está num tremendo lamaçal. Amado, eu quero lhe dizer que Deus é soberano, é invencível, é poderoso, e em nome de Jesus, coisas grandes de Deus vão acontecer na tua vida, amado. Coisas tremendas de Deus vão ocorrer na tua história. Receba esta palavra. Agora, vamos à raiz da questão e entender. Porque a grande questão é que, desde o período dos juízes até aqui, que ainda não foi inaugurada a era da monarquia, desde juízes até aqui, Israel havia se corrompido. Israel estava adorando aos deuses dos povos vizinhos, os deuses dos cananeus, dos arameus, dos sidônios, dos moabitas, dos amonitas e dos filisteus. Todos os deuses vizinhos estavam flertando com Israel, e Israel com esses deuses. Então, essa idolatria de Israel sempre resultou em derrotas. O período de juízes é um ciclo desta forma: Israel se corrompia, idolatrava e caía nos caminhos da carne e do mundo, era humilhado, depois se levantava um juiz, um homem de Deus, e através desse homem de Deus o povo recobrava o juízo, recobrava a vida espiritual, Deus dava a vitória. Receberam a vitória, sentiam o conforto da vitória, sentiam o gostinho da vitória, se esqueciam do período das dores e logo voltavam a cair em pecados e carnalidades. E logo vinha depois a humilhação de novo. Então esse foi um ciclo doentio que Israel viveu. Por isso muitas derrotas, e por isso aqui veio a disciplina do Senhor. Veja um pouquinho atrás, segura em Samuel, em Juízes, capítulo 10, versículo 6 a 8. Diz assim a palavra: tornaram os filhos de Israel, olha lá, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se, pois, a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel, porque 18 anos oprimiram, por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Então você veja
que a história de flerte com a idolatria, a história de flerte com as coisas do mundo e um subsequente afastamento das coisas de Deus é o que gerou os resultados ruins, é o que trouxe sobre Israel a disciplina que vem do Senhor. Então, depois dessa introdução, primeiro ponto que eu quero dizer para você, amado: devemos confiar e temer ao Senhor, pois Ele, Deus, com mão poderosa, demonstra e sempre demonstrará a sua superioridade em relação aos deuses pagãos e a qualquer coisa neste mundo. Então, você deve confiar em Deus, você deve viver uma vida de temor do Senhor, porque Deus é maior do que qualquer outro Deus. Deus é maior do que o mundo. Deus é maior do que qualquer coisa deste mundo. Se você colocar a tua confiança em qualquer coisa do mundo, a tua confiança na tua extrema capacidade, não, bispo, eu sou uma pessoa extremamente proativa, eu tenho PhD, THD, DD, LDCT, PT do B, PSDB, eu tenho lá, sei lá quantas formações acadêmicas, eu sou o cara, sabe, o que eu faço dá certo, eu coloco a mão, eu vou, eu consigo. Se você, amado, colocar a tua base, a tua confiança em você próprio ou em qualquer outra questão, qualquer fundamento humano, no lugar de Deus, Deus vai mostrar para você que você está equivocado. Haverá um momento de disciplina. Deus, muitas das vezes, não, mas sempre, Ele usa a palavra para que nós não cheguemos ao momento da disciplina. Por isso Ele usa o pastor, o profeta, o pregador. Ele usou um profeta anônimo, depois usou Samuel para falar com Eli, só que Eli era tardio em ouvir. Eli não deu ouvidos à voz de Deus, por isso veio a disciplina. Então, ou a igreja no Brasil e no mundo ouve a voz profética, ou virá disciplina de Deus. Não há outro caminho, porque Deus não permitirá que a sua igreja no mundo, a sua igreja nesta terra, seja condenada com o mundo. Não vai permitir, porque a igreja é dele. Então, ou a igreja no mundo ouve a voz de Deus, ouve a pregação bíblica, ou a disciplina virá. Então, para que tiremos os nossos pés do laço, para que não flertemos com a idolatria, e seja idolatria de qualquer natureza, a idolatria de um ídolo, de um artista, de uma coisa do mundo, alguma coisa que você não perde por nada, perde culto, perde adorar a Deus, perde a igreja, perde tudo, mas aquela coisa que só você e Deus sabe, você não perde por nada. Isso está no lugar de Deus. Isso é uma idolatria. Então nós, para tirarmos os pés do laço, devemos confiar e cultivar o temor do Senhor. Deus se mostra superior a qualquer ídolo, a qualquer Deus do mundo, amado. Então, em Samuel, a Escritura mostra essa superioridade do Senhor, especialmente sobre Baal, que era o deus cananeu da fertilidade, sobre Dagon, que era o deus maior do panteão filisteu, dominador das tempestades, do clima e da fertilidade. Deus se mostrou maior do que eles, pois, enquanto a arca da aliança permaneceu sob o domínio dos inimigos, o Senhor trovejou e aterrorizou aqueles povos. Veja isso, amado. Para o povo de Israel foi disciplina, perdeu 30 mil homens, mas para os filisteus que capturaram a arca, Deus aterrorizou aquele povo. Veja lá Samuel, 1 Samuel 5, 1-3. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram a Ebenezer e Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, ao santuário de Dagon, junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-la e colocaram-a lá no seu lugar. Então, o que nós vemos aqui em primeiro lugar? Essa expressão cair com o rosto em terra
ela se refere do hebraico a duas coisas. Primeira coisa, cair com o rosto em terra é um ato de submissão e temor. Deus estava mostrando aos de Asdod: olha, esse deusinho aí de vocês é submisso, está de cara no chão perante mim. Eu sou Deus sobre ele. Segunda expressão, segundo significado dessa expressão hebraica, cair com o rosto em terra, ela é usada também para indicar uma derrota militar ou a morte. Você veja no versículo 4, diz assim: levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sob o limiar. Só sobrou o tronco. Então você veja, meu amado, ovelhinha amada, Deus concedeu vitória militar. Deus concedeu vitória sobre aquele povo. Deus operou vitória sobre Dagon. Deus gerou vitória sobre o mundo. Aqueles do mundo, aqueles mundanos que estavam tripudiando sobre Israel, acharam que tinha vencido Yahvé, descobriram que não tinham vencido. Deus estava num processo de disciplina com o seu povo, mas ele era ainda o Deus invencível. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Agora veja interessante o versículo 6. Diz assim, note que as mãos de Dagon estavam cortadas. Então o texto faz uma ironia, porque as mãos de Dagon estavam cortadas. Agora versículo 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como em seu território. Então, meu amado, enquanto as mãos de Dagon foram quebradas, decepadas, as mãos do Senhor pesavam sobre aquele povo. Olha, eu quero, pela palavra de Deus, profetizar que as mãos do inimigo, ou seja, toda a influência do inimigo, toda a ação do inimigo, toda a capacidade de poder do inimigo contra a tua vida foi cortada nesta noite. Todo o laço do passarinheiro está cortado. Toda a mentira de Satanás, do inimigo, está cortada. Toda palavra contrária à tua vida não irá prosperar. O nosso Deus é maior. E diz que a mão do Senhor pesou sobre os de Asdod, os filisteus, mostrando que a mão de Deus era tremenda e era poderosa, e Deus os assolou com tumores, com feridas, com inchaços. Os estudiosos dizem que foi uma peste bubônica, porque depois os filisteus, amedrontados, quando devolveram a arca, fizeram tumores e ratos de ouro para ofertar para o Deus de Israel. Você veja, era a mentalidade deles. Eles achavam que assim iriam aplacar a ira de Deus e fizeram ofertas sob forma de tumores e ratos. Então Deus lhe lançou uma peste bubônica, inchaços e feridas, e mostrou que a mão de Deus era pesada. Não haveria Dagon que os pudesse resguardar. E no versículo 10 diz assim: então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas gritaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus, o Deus de Israel, para nos matarem a nós e a nosso povo. Você veja, meu amado, esse povo estava desolado, estava aflito. Eles gritaram e pediram, pelo amor de Deus, tirem essa arca daqui, levem essa arca daqui. Eles entraram em pânico, eles se opuseram aos filisteus, disseram: não, para cá não, porque esse Deus de Israel é maior do que Dagon, porque esse Deus de Israel é maior do que o Deus de Ecrom, é maior do que o Deus de Gate, é maior do que o Deus de Asdod, é maior do que o Deus dos amorreus, dos heveus, dos filisteus, dos jebuseus, dos heveus. Este Deus de Israel, ele é o único, ele é o soberano, ele é maior, ele é tremendo.
Nós achávamos que tínhamos vencido, porque havíamos capturado a arca. Mas como diz o ditado carioca, o tiro saiu pela culatra. Eles quiseram mirar em Deus, e culatra, você sabe, aquela parte de trás da arma. O tiro saiu pela parte de trás e afetou a eles próprios. E veja o versículo 11 e 12. Diz assim a palavra: então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigava duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Então, amados, devemos confiar em Deus, mesmo na disciplina, porque Deus não está deixando que a sua glória seja zombeteada pelos inimigos. Devemos viver com o temor do Senhor, porque mesmo diante de uma aparente derrota, a vitória continua pertencendo ao Senhor. Ele age de forma soberana. Então devemos confiar e temer ao Senhor, pois o poder de Deus transcende a qualquer coisa que possamos imaginar, inclusive ao mero lembrete tangível de sua presença, que era a Arca da Aliança. Amado, quiçá você tenha visto milagres acontecer na sua vida, curas, respostas de oração, muitas bênçãos. Nós acabamos de testemunhar algumas bênçãos. Eu quero lhe dizer, amado, Deus é maior do que isso tudo. Nós costumamos ver Deus operar, ouvimos a voz de Deus, aprendemos, crescemos, nos fortalecemos. Mas eu quero lhe dizer, amado, Deus é maior do que isso tudo. Deus é maior do que o pastor que vos está falando. Deus é maior do que o bispo Anderson. Deus é maior do que qualquer homem neste mundo. Deus é maior do que qualquer país, do que qualquer etnia, do que qualquer poder. Deus é maior. Então, amado, se você tem vitórias ou bênção na tua vida, não viva destas glórias passadas. Não permita que as glórias passadas se tornem ídolos na tua vida. Elevem o teu coração acima de Deus. É isso que Samuel 1:5 está dizendo. Desde Ana, que diz: tu abates e também exaltas. É Deus contra a soberba. É Deus contra a altivez. E muitas das vezes, vitórias que temos na vida se tornam verdadeiros ídolos. Porque nos esquecemos do nosso lugar, nos esquecemos da nossa posição, de estar diante de Deus, em submissão, em honra, cara no pó, amado, cara no pó, servindo a Deus e ouvindo a Deus. Então, amado, Israel pecou nesses 3 minutos finais. Israel pecou por colocar a sua confiança na arca. Muitas vezes pecamos também por confiar tão somente em nossos recursos, em nosso dinheiro, em nossa sabedoria, em nossa proatividade, em nossa intelectualidade, em nossos diplomas. Confiamos mais em nós do que em Deus. E ao colocarmos as nossas confianças nestas coisas, afastamos o nosso coração de Deus. Amados, tanto as vitórias, quanto a sabedoria, a capacidade, tudo que possamos ter, foi Deus que nos deu. E Deus nos deu isso tudo para que o louvemos, para que o glorifiquemos, para que o exaltemos, e não para que nos afastemos dele, não para que nos afastemos dos caminhos do Senhor. Às vezes, já vi muitas vezes na história da igreja, pessoa que quando está na aflição, na dificuldade, vem e pede gabinete, 40 minutos de gabinete, todos os cultos de gabinete. Vem a vitória, saiu a causa na justiça, foi promovido no trabalho, saiu não sei o que, veio o dinheiro, a pessoa some da obra de Deus, não aparece mais na obra de Deus, se esconde, vai embora e diz: ah, Deus sabe, Deus entende. Ah, é?
Então esse foi o motivo da idolatria e dos pecados de Israel. Então os acontecimentos dentro do território filisteu, todo o terror que Deus gerou naquele povo, amado, nos mostram que, embora tenham capturado o símbolo da presença do Senhor, não capturaram o Senhor em si. Então nós aprendemos com esse texto que é impossível aprisionar o poder de Deus. É impossível deter as mãos de Deus. É impossível deter o poder do Senhor. E eu quero declarar, amado, sobre a tua vida, é impossível que qualquer inimigo detenha o poder de Deus na tua vida. É impossível que qualquer inimigo detenha os planos de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Deus tem para fazer com você, receba na tua vida, amado. Ele vai te abrir a porta. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Deus é maior do que tudo. Eu profetizo milagre na tua vida esta noite, amado. Então esse episódio nos mostra que o poder de Deus transcende as fronteiras territoriais. Ele atua de modo livre e desimpedido. Ele atuou no campo dos filisteus. Ele atuou naquelas 5 grandes cidades em que os filisteus tomavam conta. Ele atuou, ele operou, ele mostrou que ele é Deus sobre os deuses desse mundo. Já aos olhos dos israelitas, Deus mostra que eles não deveriam ter feito a arca uma relíquia religiosa. O Senhor permitiu que ela fosse capturada. E mais à frente, Jeremias antevê uma época de restauração e renovação em que a arca seria simplesmente esquecida, pois o Senhor se manifestaria com a sua presença de forma mais tangível sem a arca. Ou seja, aquele povo confiou na arca, aquele povo colocou a confiança deles em algo material, em algo tangível. E este é um alerta para nós. Não coloque a sua confiança em coisas tangíveis, em vitórias e glórias passadas. Não coloque a sua confiança na sua própria capacidade, esquecendo-se de Deus, ou nos seus próprios recursos, esquecendo-se de Deus. Deus é maior, amado. Jeremias, perdoe, já vou terminar, 2 minutos, estamos passando do horário, mas já vou terminar. Jeremias 3,16, diz assim a palavra: sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor, nunca mais. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, e dela não sentirão falta, e não se fará outra arca. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Então, meu amado, o que esse povo foi disciplinado para aprender é que eles jamais deveriam de afastar o coração da submissão a Deus. Jamais deveriam afastar o coração da confiança e do temor que eles deviam a Deus. Não permita jamais que o teu coração se afaste das coisas de Deus, da pureza e simplicidade devidas a Cristo. Então, amado, é hora de se arrepender e voltar-se em oração e confissão, pois foi isso que faltou ao povo de Israel. É hora de buscar viver experiências com Deus por meio da sua palavra e não com superstições, como fez Israel sobre a arca da aliança, colocando a confiança em coisas humanas, na sua capacidade ou recursos humanos. Não, confie, amado, confie em Deus, coloque em Deus a confiança. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É a obediência que move as mãos de Deus. Foi isso que faltou a Ofni e Finéias e ao próprio Eli. Buscar em Deus, buscar santificar-se, colocar Deus em primeiro lugar. Portanto, receba a palavra, responda positivamente a Deus no tempo que se chama hoje, pois Eli foi alertado pelo profeta anônimo e pelo profeta Samuel. Eli foi alertado, mas ele não quis dar ouvidos a Deus. Então, ouça hoje a voz de Deus. Quinto lugar, abandone toda forma de idolatria. Deus é único. O juízo de Deus veio a Israel por causa da idolatria. Deus não se deixa manipular. Adore a Deus, obedeça a Deus, e então Ele vai te honrar. Amado, antes de tudo,
antes de todos, antes de qualquer coisa, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Ele tem prioridade em todas as coisas. E sexto e último lugar, o povo de Deus deve aprender a confiar em Deus e a temê-lo, com toda reverência à sua palavra e obediência aos seus preceitos, pois tanto nos céus quanto em todos os territórios do universo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o único, Ele é o Todo-Poderoso. Ele mostrou isso para o povo de Asdod, Ele mostrou isso para o povo de Ecrom, Ele mostrou isso para os Moabitas, Ele mostrou isso para os Ecronitas, Ele mostrou isso em toda a terra, Ele mostrou isso em Josué 2, 9 a 11. Ele lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus, e é Deus embaixo na terra. Então, meu amado, Ele é Deus nas nossas vidas, Ele é Deus no Brasil, Ele é Deus em todos os países, em todos os continentes, em todas as galáxias, universo. Ele é Deus nos céus, Ele é Deus na terra, Ele é Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, Ele é Deus no teu coração. Então, confie no Senhor, tenha sempre cultivado o temor do Senhor no teu coração, não permita que nada se torne ídolo na tua vida acima de Deus. Confie no Senhor, acredite no poder de Deus, se alimente da palavra de Deus, obedeça os seus caminhos, honre ao Senhor, honra aos caminhos do Senhor, honra a palavra do Senhor. Esteja diante de Deus sempre com humildade, com reverência, com santo temor, em oração, em intercessão. Qualquer passo na vida, qualquer questão na vida, sempre debaixo de oração, de um coração temente ao Senhor, em prol da sua palavra, em prol do seu reino, em prol do Evangelho, para que Deus seja em todas as coisas glorificado. E assim eu termino e declaro que Deus é Senhor sobre a tua vida. Que sabe você esteja vivendo um período de lutas, de dificuldades, de disciplinas, de ventos que têm soprado, eu quero declarar que tu sejas curado, sejas restaurado. Se for uma questão de disciplina de Deus, a disciplina de Deus é para corrigir, é para levantar, é para restaurar. Se for meras questões do mundo, porque nesse mundo passamos aflições, continue confiando em Deus, a vitória vai chegar, Deus vai te honrar, não desanime, não abra mão das promessas de Deus, continue confiando na palavra do Senhor, aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir, aquilo que a promessa de Deus vai chegar na tua vida, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar na tua vida. Receba esta palavra, não desanime, não fique, amado, olhando para trás, não fique aí, perdido, chorando, desanimado. Não aceite isso, amado. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E em relação ao mundo, às crises, aos problemas, simplesmente entregue tudo nas mãos de Deus. Deus é defensor de si mesmo. Deus não precisa de advogados. Eu não preciso advogar em nome de Deus. Deus defende a sua glória. O próprio Deus defende a sua glória. Quando nós tentamos defender a glória de Deus, nós erramos, nós pecamos. O próprio Deus defende a sua glória. Saiba que Deus, Ele disciplina, Ele corrige, Ele faz a obra dele. Então, amado,
descansa teu coração sobre todas as coisas que se levantaram, sobre todos os problemas que se levantaram. Não use teus lábios para amaldiçoar ninguém, não amaldiçoe a vida de ninguém, nem mesmo dos teus inimigos, amado. A palavra cristã é abençoe e não amaldiçoe. Ore para que essas pessoas se convertam, ore para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus, ore para que essas pessoas parem de fazer mal à sua vida, ou parem de fazer mal à obra do Senhor, parem de fazer mal à vida delas próprias. Ore pela vida delas, não amaldiçoe jamais, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele é Deus, amado, Ele é Deus, acima de qualquer ídolo, acima de qualquer coisa no mundo, Ele continua sendo Deus. Confie e tenha o temor do Senhor no teu coração. Deus vai honrar a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Assim eu declaro para a glória do Senhor. Amém? Perdoe-me todo o meu coração os 15 minutos que nós passamos, tá bem? Tenha uma noite abençoada, tenha uma noite em perfeita vitória, tenha uma noite cheia de alegria, com repouso, com paz no seu coração, tenha uma noite com o sono dos justos, um bom descanso, refrigério na tua alma, alegria no teu coração, a misericórdia de Deus renovada sobre a tua vida, um tempo de bênçãos, um tempo de grande regozijo, intimidade, vida vitoriosa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre à frente de todas as coisas. Um final de semana na mais perfeita vitória, amada igreja, e até domingo, às 9h20, online, pelos nossos canais, @Cristo Vive Missão, o YouTube, Bispo _Amado, o Instagram, Anderson Nogueira Bispo, Facebook, Bispo Anderson Nogueira, a fanpage, e especialmente presencialmente aqui na rua General Roca 340, na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena. Venha, por favor, nos fazer uma visita, venha conhecer a nossa igreja pessoalmente, venha desfrutar dessa sinergia, deste amor com que nós nos amamos em Cristo Jesus. Será um prazer muito grande, será uma honra muito grande para mim receber a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu amo a cada uma das ovelhinhas de Jesus, agradeço a Deus imensamente pela tua vida. Quero que você saiba, ovelhinha de Jesus, que eu tenho um imenso respeito pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, um imenso respeito por cada ovelhinha que Jesus me deu para pastorear. Peço a Deus todos os dias que o Senhor me mantenha na linha, com disciplina, com integridade, para que eu possa com humildade crescer em graça e conhecimento. Não sou melhor do que ninguém, ao contrário, tenho certeza que tem muitas pessoas por aí melhores do que eu, mas eu, com graça, com a misericórdia de Deus, peço a Deus que Ele me ajude a crescer em graça, em conhecimento, para que eu possa cada dia mais pastorear as ovelhinhas de Jesus com integridade, com palavra de Deus, com alimento sólido. Então, minha gratidão, meu amor, meu carinho, meu respeito a cada uma das ovelhinhas aqui presentes e cada uma das famílias que estão representadas. Em nome de Jesus, um grande abraço, uma noite abençoada e até domingo, 9h20 da manhã. Graça e paz. Um beijo no coração.